Boa noite, gente. Hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso livro Bíblia e Psique, né, ao nosso estudo desse livro, que é do Edward Edinger, né? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 9, que se chama Davi, né? Ele vai tratar da humanização do ego e a integração da sombra. Então, começamos aqui, né? Davi, o amado e a nova consciência do ego. Como segundo rei de Israel, Davi representa um estágio de desenvolvimento da consciência coletiva, quer dizer, de Israel como um todo, como uma nação, e individual, radicalmente diferente daquele simbolizado por Saul, como a gente viu no último vídeo, né? Enquanto Saul foi uma figura trágica, esmagada pelo peso do arquétipo e incapaz de integrar a sua sombra, Davi surge como uma personalidade mais robusta, flexível e, acima de tudo, humana. O próprio nome Davi, do hebraico Dud, significa o amado. Psicologicamente, isso sugere que Davi personifica um ego que está em uma relação de eros, de conexão afetiva com o si mesmo. Yahvé, né? Ele não é apenas um instrumento ou um servo aterrorizado, mas um parceiro amado. Edinger aponta que Davi é a primeira figura bíblica a representar uma psicologia verdadeiramente complexa e multifacetada. Quer dizer, é como se a psicologia daqueles tempos, né, ficasse mais complexa. E a gente vê que Davi realmente não é uma figura simples, né? Saul já é mais simples, né? Aquelas figuras que vêm anteriormente no Velho Testamento são figuras mais simples. Em Davi, a coisa já fica mais complexa, né? Como a gente vai ver. Ele é pastor, músico, poeta, guerreiro, adúltero, assassino, rei e penitente. Olha só quantos papéis se reúnem nele, né? E papéis totalmente contraditórios, né? Ele é pastor e é guerreiro, né? É adulto, mas é crente em Deus, né? Ele segue os mandamentos de Deus. E aí vai, né? Aí continua. Ele contém os opostos. Essa capacidade de conter contradições sem se desintegrar é a marca de um ego avançado no processo de individuação. Davi é o portador da consciência individual emergente. Diferentemente de heróis anteriores, que eram muitas vezes unidimensionais, Davi é colorido, né, entre aspas, por uma humanidade completa. Ele peca, sofre, ama e odeia. É através dessa totalidade humana e não de uma perfeição moral ascética, né, que o si mesmo se manifesta de forma mais completa na realidade, né? Então, ele quis dizer aqui de Davi, né, ele não tem aquela perfeição moral, ele falha, ele cai e ele se arrepende e procura retomar, procura tomar ações, né, nesse sentido, de se arrepender e tudo. Ele não tem aquela perfeição moral ascética, quer dizer, que não se polui, que não suja, né? E nisso aí, né, o si mesmo ele acaba se manifestando mais, porque o si mesmo é completo. O si mesmo, né, ele tem contradições, né, dentro de si, né? A ascensão de Davi ao trono e a unificação das tribos sob seu comando simbolizam a centralização da psique. As várias facções autônomas, as tribos, são colocadas sob a autoridade de um ego central, dominante, que, por sua vez, submete-se à autoridade divina. Então, ocorre essa centralização, né? Então, por exemplo, a maioria de nós não somos pessoas assim centralizadas, né?
como é que eu vou dizer, onde a maioria das partes da nossa personalidade está ligada a um centro, né? Pelo contrário, nós tendemos a ser fragmentados, né? E existe a fragmentação que é da loucura, do esquizofrênico, né? A gente não chega a esse ponto, mas existe uma fragmentação, né? A arca em Jerusalém, o estabelecimento do centro psíquico. Um dos primeiros e mais significativos atos de Davi como rei é a conquista de Jerusalém, a fortaleza de Sião, e a transferência da Arca da Aliança para lá. Até então, a arca, o símbolo supremo da presença do si mesmo, era itinerante ou estava marginalizada. Ao trazê-la para a capital política, Davi une o poder secular ao poder sagrado, si mesmo. Psicologicamente, Jerusalém torna-se o temenos, o centro sagrado da psique, onde o encontro entre o humano e o divino deve ocorrer. No entanto, o translado da arca revela o perigo contínuo do contato com o luminoso. O incidente de Uzá, que morre instantaneamente ao tocar na arca para segurá-la quando os bois tropeçam, é analisado por Edinger como um aviso sobre a atitude correta diante do inconsciente. Tentar segurar ou controlar o movimento autônomo do si mesmo com as mãos do ego racional, mesmo com boas intenções, é fatal. A atitude correta é o respeito e o temor sagrado, né? A entrada da arca em Jerusalém é marcada pela famosa dança de Davi. Ele despe-se das vestes reais e dança com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo apenas um éfode de linho, né? Então, ele dança com todas as suas forças, né? Ele faz um sacrifício pessoal, né, para Deus ali. A dança de Davi é uma expressão suprema da função transcendente ativa. O ego não está rigidamente sentado no trono da persona. Quer dizer, Davi não está interessado em mostrar ou encobrir aquele que ele é. Ele não está interessado no cargo dele como rei, né? Ele quer demonstrar respeito, demonstrar uma exaltação, né? A alegria dele pela arca estar presente ali. Ele desce ao nível do corpo, do instinto e da emoção pura para se relacionar com si mesmo. É um ato de humildade e de eros, né? Eros não no sentido de erótico, né? Essa pornográfico, tudo mais, não tem nada a ver com sexual, né? Eros aqui tem a ver com afetivo, né? Com estar unido, né? Então é um ato de humildade e de eros. Davi permite que a libido divina, né, a energia psíquica divina, flua através dele, sem as barreiras da convenção social, né, sem as barreiras da máscara social, né? Aí vamos aqui, Mical e a esterilidade da persona. O contraponto a essa vitalidade é Mical, filha de Saul e esposa de Davi. Ela observa Davi pela janela e o despreza em seu coração. Mical representa aqui a ânima negativa ou a conformidade com a persona coletiva, né? Ela está mais identificada com a persona, enquanto Davi ele se despe totalmente da persona, ela não, é o contrário. Ela critica Davi por se expor e perder a dignidade real de rei diante das servas. Ela defende a respeitabilidade contra a autenticidade religiosa. A resposta de Davi é contundente. Ele afirma que se fará ainda mais vil aos seus próprios olhos para honrar a Deus. O resultado do desprezo de Mical é a esterilidade. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.
Então, quer dizer, é como se fosse uma resposta, né, do si mesmo, de Deus, né, em relação a essa observação ou atitude estéril dela, né? Edinger interpreta isso magistralmente. A atitude convencional, que valoriza a aparência e o prestígio social acima da experiência viva do luminoso, é estéril. A psique que se recusa a dançar, entre aspas, diante da arca, que se recusa a se humilhar e a se despir das suas defesas egóicas para encontrar o divino, não pode gerar nova vida. Mical é a alma seca, presa à tradição morta de seu pai Saul, incapaz de acompanhar a renovação trazida por Davi. Batseba e Urias, a queda necessária e o encontro com a ânima. Chegamos então ao ponto central da tragédia e da humanidade de Davi. O adultério, né, com Batseba e o assassinato de Urias. A narrativa começa com uma observação sutil, mas devastadora. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Essa estagnação da libido heróica deixa o ego vulnerável. Davi, ocioso, vê Batseba banhando-se. A mulher no banho é uma imagem clássica da ânima, ou da beleza da natureza inconsciente sendo revelada. Davi é possuído pelo desejo. Ele manda buscá-la. O que se segue é uma descida à sombra. Para encobrir a gravidez de Batseba, Davi tenta manipular Urias, o heteu, marido dela. Urias é uma figura fascinante. Embora estrangeiro, ele é heteu, ele demonstra uma integridade e uma adesão à lei e à solidariedade guerreira que envergonham o rei. Ele se recusa a ir para casa e dormir com a esposa enquanto a arca e o exército estão em tendas no campo de batalha. Psicologicamente, Urias representa a consciência rígida, ou um aspecto do ego moral que, paradoxalmente, torna-se um obstáculo para a realização do desejo inconsciente do rei. Diante da integridade inquebrável de Urias, Davi é forçado a confrontar sua própria sombra assassina. Ele ordena a morte de Urias na frente de batalha, né? Então, assim, ele quer escapar, né, de todo jeito da responsabilidade pelo ato dele, né, de ter ficado com a mulher de Urias, né? E só que Urias, ele pega a responsabilidade dele e se recusa a fazer o que Davi queria, né? Então Davi simplesmente manda matá-lo, né? Edinger não vê isso apenas como um fracasso moral, mas como um estágio doloroso e necessário de individuação, onde a perfeição deve ser sacrificada em prol da totalidade. A queda de Davi é uma felix culpa, uma culpa feliz, no sentido de desenvolvimento psicológico. Um ego que nunca pecou, que nunca quebrou a lei coletiva por causa de uma necessidade interior imperativa, permanece infantil e inocente, mas não se torna um indivíduo completo. Davi teve que assimilar a sombra do assassino e do adúltero para expandir sua consciência. Contudo, a assimilação exige o pagamento do preço, que é a culpa e o sofrimento consciente. Então, assim, Davi era um cidadão praticamente perfeito, né, até então. Aí, com isso, ele acaba caindo mesmo, ele cai na lama, né? E sem cair na lama, infelizmente, nós não evoluímos a nossa consciência, né? É preciso que a pessoa se suje para depois, para que ela possa ser resgatada, né? Para que ela possa ser
salva, né? E tudo isso vai um processo, né, onde a consciência ela se desenvolve e a pessoa acaba vacinada contra os desejos, né, no caso de Davi. Natã e a parábola. Tu és este homem. A intervenção do profeta Natã é um dos exemplos mais brilhantes de psicoterapia na Bíblia. Natã não acusa Davi diretamente no início. Ele conta uma parábola sobre um homem rico que, tendo muitas ovelhas, rouba a única ovelha de estimação de um homem pobre para alimentar um viajante. A parábola funciona contornando as defesas do ego. Davi projeta sua sombra no homem rico da história e reage com justa indignação. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Nesse momento, Natã retira a projeção, né? Davi havia se projetado naquele homem, né, da história, e a devolve à sua fonte com a frase fulminante: Tu és este homem. Edinger explica a dinâmica. A parábola de Natã é uma técnica perfeita para trazer a sombra à consciência. O ego é induzido a julgar objetivamente uma situação externa, sem perceber que está julgando a si mesmo. Quando a armadilha se fecha, o choque de reconhecimento, tu és este homem, perfura a inflação e a negação. Diferente de Saul, que dava desculpas, Davi aceita o veredito imediatamente. Pequei contra o Senhor. Essa capacidade de aceitar a sombra sem ser destruído por ela é o que distingue Davi e permite a continuação da relação com o si mesmo, com Deus. Então, olha que interessante, né? Davi aceita, né? Ele, é claro, ele deve ter ficado surpreso naquele momento, né? Ele fica surpreso, mas ele aceita aquele veredito. Eu pequei, né? E aí vamos ver. O sofrimento vicário e a morte do filho. A consequência do pecado é a morte da criança nascida do adultério. Davi jejua e chora enquanto a criança está viva, tentando mover a vontade de Deus. Mas quando a criança morre, ele se levanta, lava-se e come. Isso surpreende seus servos. A explicação de Davi demonstra um realismo psicológico profundo e uma aceitação do destino. Ele lutou enquanto havia possibilidade, mas aceitou o fato consumado, a realidade da morte do menino, sem cair na melancolia mórbida. Né? Porque aquilo estava previsto, né? Deus ia fazer, ele tentou demover Deus da decisão, não teve jeito, né? Teve que arcar com aquilo. No entanto, Edinger observa que a morte da criança inocente introduz o tema do sofrimento vicário. Uma parte da alma, o filho, paga o preço pela transgressão do ego. Isso prefigura o drama messiânico, onde o filho inocente carrega a culpa. Né? Então, isso prefigura, né, o sofrimento e a morte de Cristo. Né? Absalão, a sombra não integrada e a revolta. Embora Davi tenha se arrependido, as consequências de seus atos desenrolam-se na sua família. A maldição anunciada por Natã, a espada não se apartará da sua casa, manifesta-se no caos familiar. O filho mais velho, Amnon, estupra sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, vinga-se matando Amnon e depois foge. Absalão é uma figura da sombra de Davi, que retorna para assombrá-lo. Ele é belo, carismático, mas traiçoeiro. A revolta de Absalão força Davi a fugir de Jerusalém. Esta fuga é uma jornada noturna do mar, Néquia. O rei, humilhado, sobe o monte das oliveiras chorando, descalço e com a cabeça coberta. Então, continuando, né? Durante a fuga,
Simei amaldiçoa Davi e joga pedras nele. A reação de Davi é crucial para entender sua psicologia. Seus generais querem matar Simei, mas Davi impede. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe disse. Aqui vemos, fala Edinger, né, a grandeza da consciência de Davi. Ele reconhece que a humilhação externa, Simei, é uma manifestação da vontade de Deus, de Yahvé, do si mesmo. Ele aceita o insulto não como uma afronta à sua honra pessoal, mas como uma penitência necessária e um espelho de sua própria condição interior. Ele integra a agressão em vez de projetá-la de volta. Ele aceita estar no inferno da rejeição, sabendo que é lá que Deus o colocou naquele momento. A morte de Absalão, pendurado pelos cabelos, sua vaidade, num carvalho, traz uma dor dilacerante a Davi. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Edinger vê nesse lamento a dor do pai que percebe que seu filho viveu e morreu, manifestando a sombra não vivida do próprio pai. É a tragédia da herança psíquica não resolvida. Então, assim, Davi, como todos nós, né, ele tinha uma sombra, né, mas o procedimento, as atitudes dele eram irrepreensíveis, né? E por ser irrepreensível, isso acaba denunciando o que está oculto ali, né? Então ele realmente ele escondia essa sombra que se manifesta no filho. Os filhos, eles acabam manifestando a sombra dos pais, né? O filho vive a vida não vivida do pai. O senso e a inflação do ego. Já no final do reinado, ocorre o episódio estranho e perturbador do recenseamento. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Porque contar o povo é um pecado. Edinger explica que na mentalidade antiga e arquetípica, contar é um ato de apropriação. Então, quer dizer, quando a pessoa conta, ela sabe quantos ela tem, né? Ah, estes 10, estes 100, né, são meus. Agora, se ela não sabe quantos tem, o quanto daquilo é meu, a pessoa não sabe, né? Então, contar é um ato de apropriação, né? Você torna aquilo seu, né? O povo pertence a Yahvé. Ao recenseá-los, Davi está tentando medir sua força material e militar. É um ato de híbris, de orgulho, né, da pessoa, né, se olhar, né, de cima. Uma tentativa de encontrar segurança nos números e na força do ego coletivo, em vez de confiar na providência do si mesmo. A gente vê, tem um episódio na Bíblia, né, onde um líder, eu não me lembro agora qual, né, ele é incitado a lutar contra certo povo lá, né, e Deus inspira ele, fala com ele, para ele levar tantos homens. Ah, mas esses homens são poucos, eu posso levar muito mais. Mas Deus fala para ele levar aquela quantidade. E realmente aquela quantidade de homens acaba dando conta, né, de todo um exército, né, de milhares, né? Então a gente vê como Deus, né, opera no pouco, né? Ele opera no ingênuo, ele opera no mais novo, né, e assim por diante. Joabe, o general pragmático e muitas vezes brutal, ironicamente percebe o perigo espiritual disso e tenta dissuadir o rei, mas Davi insiste. O resultado é a peste. O ego inflado deve ser esvaziado. Então, quando o ego está inflado, não há um contato com Deus.
né? A pessoa, ela se distancia de Deus, né? Por quê? Porque ele se acha no lugar de Deus. Então, para que o ego se coloque no seu lugar novamente, ele deve ser esvaziado, né? Deve ocorrer uma deflação, né? Deve se esvaziar. Então, aí pode ocorrer várias coisas negativas, né? Isso ocorre, inclusive, na nossa vida, né? Quantas vezes nós nos colocamos lá em cima, né? E de repente acontece alguma coisa que para que a gente caia, né? Ou para que a gente se coloque no nosso lugar, né? Quando a peste assola o povo, novamente, o coletivo paga pelo pecado do líder, ilustrando a identidade mística entre o rei e a terra. Davi tem uma visão do anjo do Senhor com a espada desembainhada sobre Jerusalém. A eira de Araúna, o sacrifício e o lugar do templo. O anjo para na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi é instruído a levantar ali um altar. Araúna oferece os bois e a madeira gratuitamente, mas Davi recusa. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Esta transação é fundamental. Edinger destaca que o local onde a praga cessa, onde a ira do si mesmo é aplacada, torna-se o solo sagrado. A eira, lugar de separação do trigo e da palha, símbolo de julgamento e transformação, torna-se o local do futuro templo de Salomão. O templo, o símbolo da totalidade e da habitação permanente de Deus com o homem, é fundado sobre um ato de arrependimento e sobre o reconhecimento da culpa. O lugar sagrado não é um local de pureza imaculada, mas o local onde o ego confrontou sua própria inflação destrutiva. Viu o anjo da morte e ofereceu um sacrifício custoso. A consciência religiosa autêntica nasce do sofrimento e da resolução da culpa. Olha que interessante, né, isso. Então, assim, aonde Davi faz o sacrifício e reconhece a falha dele, né, aquilo é tornado um local sagrado. E depois ali é construído o templo. Então, é algo significativo, né, que acontece. Davi como prefiguração do si mesmo messiânico, quer dizer, de Cristo, né? Edinger conclui o capítulo conectando a figura de Davi à imagem do Messias. Davi não é apenas um rei histórico, ele é um arquétipo vivo da individuação que prefigura Cristo. A vida de Davi é marcada por uma oscilação contínua entre a elevação e a humilhação, o pecado e a graça. Ele é o servo sofredor, tanto quanto o rei vitorioso. Muitos dos salmos atribuídos a ele descrevem estados de profundo abandono e sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Que são retomados na paixão de Cristo. Davi carrega a consciência da culpa de uma forma nova. Em vez de projetá-la ou ser destruído por ela, ele a suporta e a oferece a Deus. Isso transforma a culpa em sacrifício. A chave de Davi é a capacidade de abrir o acesso ao divino através da humanidade quebrantada, né? Então, através do sofrimento, da angústia, da tristeza, né? Essa é a chave de Davi. Nós conseguimos acesso ao divino, né? Porque isso representa o vaso vazio. Quando nós estamos tristes, quebrantados, estamos humilhados, estamos vazios. Então aí o divino pode entrar, né? Edinger ressalta que ao integrar a sombra, o adultério, o assassinato, a fraqueza, e ao manter o diálogo constante com Yahvé, os salmos, Davi constrói um vaso psíquico capaz de conter a encarnação de Deus.
ele prepara o caminho para a ideia de que Deus não habita apenas na perfeição da lei, mas na complexidade do coração humano. A promessa feita a Davi de um reino eterno não se refere ao poder político temporal, mas à realidade da alma. O filho de Davi, Cristo, será aquele que levará essa realização à sua conclusão cósmica. Na visão de Edinger, a grande contribuição psicológica de Davi é a descoberta da subjetividade religiosa. Com ele, a religião deixa de ser apenas um ritual externo, nacional, e torna-se uma confissão íntima e um drama pessoal de amor e traição entre a alma e Deus. Nas palavras finais que encerram nossa análise deste capítulo, vemos a ponte definitiva entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a psicologia do ego e a luta e a redenção do si mesmo. A vida de Davi, com todas as suas trevas e luzes, demonstra que o caminho para a totalidade passa, inevitavelmente, pelo vale da sombra. O rei que peca e se arrepende, que sofre e louva, torna-se o protótipo do homem integral. Ele é o antepassado necessário daquele que viria para descer às profundezas mais escuras da psique humana e, através do seu próprio sacrifício e amor, conduzir os injustos do inferno para o paraíso. Né? Olha que interessante, né? Ele é o antepassado daquele que viria descer às profundezas mais escuras da psique humana, realmente. Né? Cristo, ele desceu, né? Ele se tornou carne e ele conviveu com a carne ali, com os pecadores, né? Então ele ouvia os pecadores e ele os perdoava, né? Então era Deus ali no meio das pessoas, né? Então ele acabou conduzindo os injustos do inferno para o paraíso, com devido arrependimento, né? Então é isso aí, gente. Eu terminando isso aqui, terminando esta leitura aqui, né? Deixa eu só fechar aqui, parar de compartilhar. Isso. Mas aí, Gus falou, né? Porque Cristo, né? Ele desceu à mansão dos mortos, né? Sim, sim. Então, tudo isso, né? Ele ficou, pode-se dizer, né? 3 dias, né? Na mansão dos mortos. E não só isso, a vida dele, né? A vida dele foi estar com os pecadores, né? Tanto que ele falava, né? O médico veio para os doentes, não para, né? Ele falava para os doentes. Ele não falava, ele não veio para aqueles que estão curados. Por quê? Porque, na verdade, ele queria dizer, aqueles que se acham curados ou salvos, eu não vim para eles, né? Que são os fariseus. Os fariseus se achavam os bons, né? Então, quer dizer, ele não veio para eles, né? Ele veio para os pecadores. Por isso ele ficava com os pecadores, né? E convivia. Isso. Uma outra coisa que eu achei interessante é como que Davi é forte, né? É. Tipo, assim, a história, assim, que você foi lendo, assim, né? O tanto que ele, ao mesmo tempo que ele servia, ele desservia, né? Ele era temente, ao mesmo tempo ele não era. É. Porque teve a questão do adultério aí, né? Acho que mexeu muito com ele, né? Nossa, imagina perder um filho por causa disso, porque Natan falou, você perderá seu filho por causa, né? Não é? Sim. Eu achei, nossa, achei lindo você lendo e explicando. Uhum. Nossa, Mas se bem que aqui está muito autoexplicativo também, né? Nossa, esse capítulo ele é bem autoexplicativo. Eu procuro, assim, dar outros exemplos, falar outras coisas para
acrescentar, para ampliar aquilo, né? Mas o Edinger explicou muito bem, né? Explicou. E eu fiquei pensando, Charles, uma doença que aparece na gente, né? Uhum. Ela dá a sensação, assim, de que é algo não ruim, né, mas talvez algo que está nos pedindo para a gente olhar para algo, né, Sim. que a gente não está conseguindo expressar, não sei A se gente essa não é a consegue palavra entrar certa. em contato, a gente não consegue perceber o que, que é aquilo que, né, que está faltando em nós, né? Isso, é isso, o que está faltando em nós. É porque eu fiquei, assim, pensando nisso, que eu tenho uma professora. Ela é muito sábia, sabe, e tudo, e é psicóloga também há 12 anos, e agora em outubro ela descobriu que está com câncer, Uhum. sabe. Sim. E ela descobriu que está com câncer, e aí ela faz as quimioterapias, e ela sempre está falando sobre, sabe, dessa dessa questão aí, né, do que esse câncer, né. Representa para ela. Isso, Qual o representa para sentido dele na vida dela? isso, qual o sentido dele na vida dela. E ela acredita que vai ficar curada em relação a esse ao entender isso, entendeu, ela acredita na cura. É interessante. E eu Não é, acredito então? que isso aí possa acontecer. Eu também acredito, ainda mais você falando, assim, de Davi agora, sabe, né, assim, desse psíquico, né, Uhum. não sei se eu misturei as coisas, se eu viajei Não, muito. não, não viajou não, pelo contrário. É que Davi ali não teve uma doença, né? Pelo menos eu não me lembro, né? Foram acontecimentos da vida, né? Mas as doenças estão nesse patamar também, né? Isso, E as doenças são muito simbólicas. Então, por exemplo, mesmo as doenças infecciosas, né? Por exemplo, se a gente fica triste, fica em luto, nosso sistema imune baixa e nós ficamos uhum, suscetíveis a infecções, né? A doenças por infecção, né? Então a é, gente acaba contraindo doenças também, né? Não que as outras pessoas não contraem, mas aqueles, por exemplo, que estão bem emocionalmente, o sistema imune está em dia, né? E a pessoa se hum, protege melhor. Então até essas doenças infecciosas podem ser explicadas pela imunidade também, né? uhum, Emocional, e aí aham. vai. É, a gente pode dizer que ele não teve uma doença propriamente dita, né, mas a culpa também leva a o adultério, no caso, e a perda do filho, vem um sentimento de culpa, né, Sim, e muito, muito nossa, f né, um sentimento de culpa muito forte. Mas ao mesmo tempo ele, como ele era temente a Deus, ele acreditava em Deus também, né, então assim, não sei, pode ser que isso não tenha, gerado algo, né, maior, até mesmo por isso, né, sim. dessa entrega depois, né, ele tinha a culpa, mas ele tentou redimir de algum jeito, não sei. Tentou convencer Deus, né? Mas ali não tinha conversa. Porque é o tipo de coisa que a conversa ali, ou a cognição só, a pessoa não ia aprender, né? Davi ela É, ia sofrer emocionalmente. E é pela emoção que a gente aprende, né? Aprende realmente, porque vai lá na raiz, né? Agora, se fica só aqui, a a gente não aprende, né? As é, questões da vida a gente não aprende, a gente precisa sofrer emocionalmente mesmo, né? uhum, verdade. É. É, a gente precisa sofrer emocionalmente. Gostei dessa frase aí, viu. Não É, só cognitivamente, né? Não só é. intelectualmente. Intelectualmente não é nada, né? Intelectualmente não é nada, né, aquela Não coisa, é? né. Sim, Mas quando você sofre uma dor, né, e que essa dor te limita a algo, aí você começa a refletir melhor, né. sim. É. Bem,
Então tá, Conceição. Obrigado aí pela participação. Falou? Eu, eu que agradeço, viu? Aqui, Falou. feliz 2026 para você. Feliz 2026 para você e para todos os que estão nos assistindo aí. Obrigado, hein? Isso, nada. Deixa eu te falar, você mudou o dia? Era terça? Não, eu mudei por causa de um compromisso que eu tenho amanhã, né? Ah, tá. Mas Mas continua vai. terça-feira, Então tá ótimo, tá só para bom? eu saber. Então Falou. tá. Até Tchau, mais. obrigadão, tá? Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.